A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Livro de Salmos, capítulo 81, a partir do 7, verso 7 do Salmos 81. A palavra diz assim: clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti deuses alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e lhe deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo me escutasse. Esse Salmos, estava até falando com uma amiga minha, estava muito angustiada, né? Sabe aqueles dias assim, que você está cheio de problemas para resolver e você já fez tudo para resolvê-los, mas agora não cabe a você resolvê-los, mas tem que ter a realização da outra parte, né? Porque você não pode fazer mais nada, você fez a sua parte. E agora você tem que estar à espera da vontade alheia. Então tem dias que é assim. Eu estava angustiada. E eu estava nos meus próprios conselhos e nos meus próprios achismos. Ah, mas se isso não funcionar, isso vai atrapalhar isso. E isso se não der certo aqui, isso vai falhar ali, blá, blá, blá. Então levantei-me de madrugada muito angustiada. Porque eu sou ser humano como você, que luta todos os dias para vencer os gigantes da vida. E se você não tem gigantes, meu filho, então você não está no paraíso. Convida-me para estar junto com você. Mas eu sei que você tem gigantes também para enfrentar todos os dias. E eu tenho os meus. Levantei-me, perdi o sono, levantei-me, fui falar com Deus e abri a palavra e o Senhor me falou isso. E essa palavra ficou marcada no meu coração, porque aqui o Senhor, ele está falando da fidelidade dele diante da pouca fé do povo de Israel, ou da falta de fé do povo de Israel. Ele está dizendo que ele é fiel, que ele continua fiel, que ele é poderoso para fazer, que ele não mudou, que ele é. Só que nós deixamos de participar dessas coisas inusitadas que nós estamos vendo aqui, porque Deus está falando: eu vou te sustentar com um trigo mais fino. Coisas boas dessa terra. Eu tenho coisas boas para você, eu tenho coisas excelentes para entregar para você. Você vai saciar com o mel que escorre da rocha. Inusitado, você não espera, mas vai adoçar a sua boca. Só que Deus, ele fala conosco. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, vocês não precisariam passar por tudo isso que vocês estão passando. Vocês não precisariam entrar em depressão como vocês estão entrando. Vocês não precisariam ter medo do homem como vocês estão temendo. Ó Israel, se vocês me escutassem. Se vocês me escutassem, eu de pronto, era já
lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. A gente passa por tanta coisa desnecessária, porque nós não escutamos a voz de Deus. Nós vivemos tantas coisas que não era para ser vividas porque desacreditamos do poder de Deus. Eu preguei esses dias atrás sobre o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é difícil, o caminho é árduo, mas é o caminho que Deus está preparando e o que Deus preparou e você tem que passar por ele porque vai chegar lá aonde Deus falou que você vai chegar. Israel escolheram deuses para adorar. Sacrificavam a deuses, a ídolos, sabendo que Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que está acima de tudo, de todos e vê todos, deveria ser o único reverenciado, o único louvado, engrandecido. Não. Mas não. Seguir os seus próprios conceitos, seus próprios valores. O seu achismo sobressai, porque eu acho que vai ser assim, porque eu acho que não vai funcionar, porque eu acho que Deus não vai mandar a providência, porque eu acho que a minha vida vai ser sempre assim. Ah, Israel, se vocês me escutassem. Ele faz lembrar a aliança, porque Deus nos lembra da promessa, Deus nos lembra da graça, Deus nos lembra do favor imerecido, Deus nos lembra das coisas que um dia Ele fez, Ele vai lembrar você. Aí Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e vou te encher. Deus muda, Sirlene? Não. Eu mudei. Você mudou. Tem pessoas aqui que mudaram pelas circunstâncias da vida. Eu estava relatando com a minha amiga, uma amiga querida, e ela vai me ouvir, que teve uma fase na minha vida que eu passei tanta dificuldade, tanta decepção, até mesmo com meu pai, decepcionei muito, que depois dessa decepção, os 3 anos consecutivos foram anos muito difíceis de não confiar em ninguém, porque eu pensava assim, meu próprio pai é assim, quanto mais uma pessoa de fora. Ou seja, as circunstâncias da vida faz você deixar de acreditar nas pessoas. Tem gente que deixa de acreditar porque sofreu tanto com pessoas que confiavam e hoje já não confia. E nós começamos a generalizar tudo e achar que todos são iguais. E não é igual. Há os que são trigos finos, refinados, mas também tem os joios que estão no meio e eles querem estar lá no meio porque eles acham também que são os donos da terra. Mas aí eu entendo. Cada processo é Deus falando para mim, é Deus falando comigo que é necessário. O processo que eu vivenciei esses anos, muitos anos atrás, me fez entender que todos nós somos falhos, mas que todos nós também podemos mudar. Que há pessoas que são ruins, mas também que tem pessoas muito boas nesse mundo que estão prontas para estender a mão e te ajudar nos momentos que você mais precisa. Tem pessoas aqui que se fecharam para o mundo. Só não fecharam para Deus porque sabe que é só em Deus que tem a solução, mas deixaram de acreditar nas pessoas por frustrações do passado. Eu estou falando com pessoas aqui que deixaram de acreditar porque um dia queriam muito algo e esse algo não se tornou realidade. Ou pediram muito para Deus manter algo e Deus não manteve. Deus deixou você perder e você se frustrou contra o Todo-Poderoso. Aí você vive uma vida inútil, desmotivada, frustrada. Porque quando eu estou frustrado, não vem me dizer que você também não vai frustrar os outros, porque você vai frustrar a expectativa dos outros a seu respeito. Quando eu estou amarga, eu não sei fazer outra coisa a não ser ter atitudes amargas. Quando eu sou uma pessoa desconfiada, mesmo que Deus coloque uma pessoa dele na minha frente para confiar, eu não confio, porque eu estou desconfiada, eu sou desconfiada. Aí deixamos os nossos interesses, deixamos as nossas vontades
Deixamos o nosso conhecimento, as frustrações da vida tomar conta da nossa vida. E deixamos de escutar a voz de quem realmente nós devemos escutar. A vida, ela é feita de coisas boas e também de coisas ruins. Ela é feita de altos e baixos. Ela é feita de dificuldades para nos fazer fortes, sim. Porque quando eu passo por luta, eu estou me esforçando a vencer aquela luta e estou ganhando capacidades que antes eu não tinha e passo a ter. Talvez o seu cenário, ou talvez alguém vai me ouvir aqui, que se frustrou, se decepcionou, que acha que a vida é simplesmente isso. Todos os dias é assim. Mas deixa eu falar algo de Deus para você. A vida não é assim. A vida não é só isso. O nosso Deus criou o universo, o mundo, a terra que você pisa. Quando você levanta, abre os seus olhos e você vê o ambiente onde você está. Tudo criação de Deus, mesmo sendo terceirizado pelo homem. Mas a matéria-prima, ela vem das mãos do Pai. Eu quero dizer uma coisa para você. Os seus pensamentos são muito pequenos comparados com aquilo que Deus tem para fazer. As suas vontades, elas são vontades assim muito limitadas comparado com a vontade que Deus tem para fazer na sua vida. Porque Deus tem a vontade de realizar milagres, Deus tem a vontade de transformar a sua vida. Mas nós devemos acreditar que Ele pode todas as coisas. E devemos entender, de fato, sabe, aquela coisa assim que brota dentro de mim, que eu não posso nada se Deus não me ajudar. E que se eu estou vivendo talvez uma vida difícil hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele pode mudar tudo. E eu vou crer que essa fase ruim, ela vai passar. Ela vai passar. E coisas novas, elas vão surgir. Ei, você que está me ouvindo. Ah, se Israel me escutasse. O que está faltando para você ouvir a voz de Deus? Quantas coisas Deus tem falado com você, quantas ordens Deus já deu para você. Deus fala para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. Sabe quando Deus está falando uma coisa para você, vai lá, faça, vai, faça, vai, faça. Moisés, diga ao povo que marche. Está esperando o quê? Ouve a minha voz, aprende a ouvir o que eu estou falando com você. Ah, se o meu povo me escutasse, como seria diferente? Israel não precisaria estar oprimido na mão do inimigo. Israel não precisaria ser levados cativos, oprimidos, rejeitados, maltratados. Não, Israel se me escutasse. Josué escutou a voz do Senhor e em todos os seus feitos ele foi o quê? Bem-sucedido. Davi ouvia a voz de Deus e era bem-sucedido. O dia que ele achava que ele podia fazer, que ele estava correto, ele quebrava a cara. Aí ele aprendeu um dia que ele errou, uma vez que ele errou, uma vez que ele enganou, que ele mentiu, que ele perdeu o filho. Aí os olhos abriram e falou, eu tenho que escutar a voz de Deus, não é 50, não é 30, não é 60, não é 80, não é 100%. Eu tenho que escutar a voz de Deus ao todo. Sabe? Deus tem esse trigo fino para te entregar. Deus tem esse mel que escorre da rocha para te dar. Sabe? Coisas boas para entregar para você. Deus tem vitória para você, sim. Às vezes a gente cria o nosso medo como o nosso Deus. Nós tememos mais o medo do que tememos a Deus. Tem pessoas aqui que têm tanto medo de tantas coisas. Medo de dar o primeiro passo, medo de falar, medo de ir e enfrentar os problemas. Porque os problemas, eles têm que ser solucionados. E para serem solucionados, você vai ter que enfrentá-los, viu? Você vai ter que enfrentar os problemas, as dificuldades. Você vai ter que dar muitas vezes a sua cara a tapa e enfrentar o problema. Mas para tudo tem uma saída. Tem vida aí? Tem saída. Para tudo tem uma saída. Essa fase que muitas vezes está difícil, que muitas vezes o inimigo se levanta, que muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir, essa fase ruim, ela vai passar.
Eu vou pegar os seus inimigos, eu vou pôr a mão neles e eu vou abater os seus inimigos. Eu sou o Senhor teu Deus. Fases ruins todos nós temos. Processos a serem processados, todos nós temos que processar. Mas uma coisa nós temos que aprender. Talvez hoje está difícil, mas amanhã Deus dará a vitória. Talvez hoje estou angustiada. As coisas não estão correndo como eu quero. Eu sonhei de uma maneira e está acontecendo de outra. Talvez, não sei. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Essa fase ruim que você está vivendo, ela vai passar. Ela vai passar. Enquanto você tiver vida, enquanto não for o momento de você descer à sepultura, essas fases ruins que você está vivendo, elas vão passar. Deus está falando para você. Escuta a minha voz. Não temas o homem. Não tema o que o homem vai te dizer, o que o homem vai te falar. Sabe, tem coisa, gente, que eu falo para você. Às vezes a gente cria um enredo em cima de um probleminha e fazemos assim um problemão, né? Bem dizer assim, crescemos aquilo e quando chegamos lá não é nada daquilo que nós pensamos. Já te aconteceu isso? Você cria filmes e mais filmes na sua cabeça, aí você chega lá, nada daquilo que você criou. Porque nós temos essa mania de precipitar com os nossos pensamentos. Temos essa mania de achar que tudo vai ser muito grande, difícil. Confia no Senhor. Escuta a minha voz. Não te desanimes. Tem gente desanimado. Nem quer orar mais, não quer ouvir a voz de Deus, não quer falar mais com Deus, não pede mais para Deus, porque Deus não me ouve, Deus não me escuta. Eu falo, e Deus não está me ouvindo. E Deus está falando aqui, se o meu povo me escutasse. Deus está te ouvindo, Deus está falando com você. O problema é que você não escuta a voz de Deus, sabia disso? Ele fala. Se o meu povo me escutasse, porque nós queremos escutar as nossas vontades. Nós temos decisões para serem tomadas, mas nós queremos decidir por conta própria. E Deus muitas vezes está ali dizendo para você o caminho, você não está ouvindo, porque você já ouviu a sua vontade. Se o meu povo me escutasse, Deus está falando, escuta a minha voz. Escuta a minha voz. Clamaste na angústia. Eu te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi. Eu te experimentei, eu te provei. Deus nos prova, meu filho. Você acha que você não é provado? É muito fácil falar que louva a Deus, que acredita em Deus, que busca a Deus quando tudo vai bem. Mas quando a coisa está difícil, aonde está a sua fé em Deus? Eu te experimentei junto às águas de Meribá, dificuldade, opressão, labuta, todos os dias. Mas Ele te prova para você ser aprovado por Ele. O que você está vivendo para Deus não é nada. O que Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer tudo. Deus, Ele pode fazer tudo. Deus, Ele pode fazer tudo. Usa uma jumenta para falar com um homem teimoso. Balaão, teimoso. A jumenta empacando, o anjo lá, a jumenta vendo o anjo e Balaão não estava entendendo. Se o meu povo me escutasse. Aí Deus tem que usar uma jumenta, abrir a boca de um animal para falar com um homem. Porque o homem não está escutando a voz do seu Criador. Se ele escutasse, primeiro, ele nem tinha aceitado a proposta do rei de amaldiçoar o povo de Israel. Se o meu povo me escutasse. Você quer comer desse trigo mais fino? Você quer saciar com o mel que escorre da rocha? Você quer ver que os seus inimigos abatidos? Você quer ver a mão de Deus contra os seus adversários?
Deus quer que as pessoas que aborrecem ao Senhor submetam a você. Você quer viver isso na sua vida? Então, escute o que Deus está falando com você. Abra os teus ouvidos e escute a voz do Senhor a falar com você. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus do exército, Ele é o Deus que vê todas as coisas. Ele olha do céu e vê, e visita o seu povo. Ele faz tudo isso. Dá ouvidos à voz do Senhor. Entenda que Deus está falando com você. Segue os cuidados que Deus tem te orientado, as direções que Deus tem falado com você, aonde você deve ir, com quem deve falar, o que deve fazer. Deus está falando com você. Até quando você vai ficar aí preso nos seus próprios pensamentos? Quando é que você vai tomar uma atitude e falar, Senhor, é aqui que o Senhor está me mostrando, é esse caminho que eu devo ir, é aqui que eu vou, porque é aqui que eu vou ter vitória. Sabe que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que o caminho está fechado. Fechou, gente. Sabe como fecha mesmo? Já não está encontrando mais solução? Sabe quando o mar se fecha? Se fechou em cima lá do povo dos egípcios? Sabe o que é isso? Quando se fechou, acabou. Deus fecha caminho também. Deus abre, mas Deus fecha. E tem coisas na vida que Deus vai fechar, porque você está indo longe demais. E Deus não quer te perder nesse caminho. Então Deus faz o quê? Ele vai fechando o caminho para você tomar decisões que Ele já falou com você, mas você está aí. Ai, estou tão desorientada. E Deus está falando com você. Não. Você só está desorientado porque você não está seguindo a minha voz. Ah, se o meu povo me escutasse, como seria tudo diferente? Com tantas angústias vocês evitariam? Tantos inimigos que estão te perseguindo, que estão, pisando em você. Se você escutasse a voz do Senhor, tantos caminhos que você tem tomado sem a direção de Deus. Ah, mas porque meu amigo disse que era melhor. A minha mãe disse que era melhor. Meu pai falou comigo e disse que isso era bom. O teu pai. A gente tem que respeitar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, para que nossos dias se prolonguem sobre a face da terra. Mas entenda uma coisa. Honrar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o entendimento. Buscar o reino de Deus acima de tudo, sobre todas as coisas, para que você possa ser bem-sucedido aqui nessa terra. Tem coisas que a sua própria família vai ser contra os seus pensamentos, porque Deus tem colocado os pensamentos em você e você sabe que é de Deus, e a sua própria família vai se levantar contra você e dizer que seus pensamentos são pensamentos estúpidos. E você vai entender que não, porque é Deus que está te orientando. Então eu quero dizer uma coisa de Deus para você nesse dia. Escute a voz do Senhor. Não temas o homem. O que o homem pode fazer contra a sua vida, não temas isso. Deus, Ele dá a última palavra. A última palavra, ela vem do Todo-Poderoso. Eu já vivi tantas coisas, eu tenho uma bagagem muito grande que eu já carreguei, que eu carrego. E eu vou dizer para você, vale a pena você confiar no Senhor, descansar em Deus, entender. Eu sempre falo, até um documento que atrasa, até uma porta que se fecha, até um diagnóstico ruim que você recebe, isso tudo está cooperando para o seu próprio bem diante de Deus. Porque a sua vida é um testemunho vivo. As vitórias que você tem é só para você lembrar você mesmo que você só as teve porque você confiou em Deus. E as pessoas olharem para você e entender, não, ali há um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, tem fé ali, tô vendo chamas, sabe? Que não se apaga, tá ali, contínuo. Eu confio em Deus. Ainda que eu não entenda o trabalhar de Deus, eu confio no Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você que está me ouvindo nesse dia. Porque eu sei que lá do alto Ele me estendeu a mão e Ele me tomou. Ele tirou-me das muitas águas. Ele livrou-me de forte inimigo e dos que me aborrecia. Porque eu sei que eram mais poderosos do que eu. Deus está falando com você. Ele estende a mão. Ele toma você.
Ele tira das águas da aflição que você está vivendo. Ele está te livrando desse forte inimigo que você está vendo. Aqueles que estão te aborrecendo, aqueles que estão te deixando para baixo. Deus está falando, não são mais poderosos que você, porque eu já entrei na peleja e estou guerreando em seu favor. Ele está ouvindo a sua voz. Ele está ouvindo o seu clamor. O seu clamor penetrou os ouvidos de Deus. Ele vai retribuir. Segundo a justiça dele, ele vai te recompensar conforme a pureza das suas mãos. Semeou bem? Descansa, vai colher bem. Fez o que era certo? Descansa, Deus vai honrar a sua fé. Está esperando em Deus, não sabe o que mais fazer, Deus está dizendo, espera, eu vou honrar a sua fé. Nada é impossível ao Senhor Todo-Poderoso, tudo se resolve. Tudo que você está vivendo, Deus está falando, se resolve em mim. Há esperança. Ainda há esperança aí. Tá doendo, Silene. Eu sofri muito desses dias. Eu perdi uma pessoa querida. Deus está falando. Confia em mim. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Deus sabe o que faz. Estava falando com uma amiga minha que ela estava dizendo assim, que quando Deus levou a mãe dela em 2012, ela recebeu uma profecia um mês antes da mãe dela falecer. E Deus usou aquela irmã e falou assim, filha, prepara o teu coração porque eu vou levar a sua mãe. Eu vou levar a minha serva. E ela disse que nem aceitou aquela profecia, né, rejeitou, porque, claro, né, perder a mãe dela, muito apegada com a mãe. E foi menos de um mês e pouco, o Senhor recolheu a mãe dela. Foi tudo muito rápido. Então, assim, Deus nos avisa, Deus não nos deixa despreparados, desapercebidos. Deus cuida de você. Quando você perde uma pessoa, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando do seu coração. Perder alguém não é fácil, porque a gente está apegado. É anos de convivência. A gente lembra do sorriso, a gente lembra, né, das palavras, a gente lembra dos atos, a gente lembra de tudo isso, porque nós temos coração. Nosso coração foi Deus que fez, e Deus nos deu sentimento. E temos esse sentimento dentro de nós. Isso a gente sabe que a gente não esquece. O tempo faz amenizar a dor. Mas a gente nunca vai esquecer. A gente vai sempre lembrar daquilo, porque foi algo que marcou a nossa vida. Mas até nisso, Deus prepara o seu coração. Até para perder algo, Deus cuida de você. Então eu quero dizer algo para você. Se o meu povo escutasse a minha voz, não andariam tão decepcionados, não andariam tão desanimados, não andariam tão ansiosos por aí. Não andariam tão queixosos, reclamando e mais reclamando. Deus está falando, escute a minha voz. Deus, quando te promete algo, Ele é fiel para cumprir. Ele começou, Ele vai acabar. Ele começou, Ele vai terminar. Ele te deu, Ele vai dar condições de você manter até o fim. Deus não é um Deus de confusão. E eu sempre falo, não, o próprio Davi fala, eu já fui moço e agora eu sou velho. Mas eu olho para a descendência do povo de Deus, eu nunca vi esse povo mendigar o pão. Eu nunca vi o povo passando necessidade. Por quê? Porque Deus cuida. Davi estava falando, eu já vivi muitos anos, e nesses anos que eu estou aqui na terra, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi. Então, você não mendigará o pão, porque você é justo, você é reto, você está vivendo uma vida com Deus, e Deus vai te honrar. Deus vai honrar a fé que está dentro de você, e Deus vai realizar as promessas que um dia Ele prometeu para você. Assim diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com toda a sua família, com toda a sua casa. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.